coisa que pode até passar batida, mas não despercebida. Passa batida muitas vezes para a população, mas para a justiça de um país muitas vezes não passa. Infelizmente no Brasil muitas coisas passam batidas e despercebidas até mesmo para a justiça, que é quem deveria proteger sua população. E não é isso que a gente vê acontecendo, né? Mas aqui, ó, esse artigo foi publicado no 99 Bitcoins Brasil, falando que o Javier Milei cometeu uma suposta fraude com a criptolibra. Foi um relatório revelado pela Comissão Argentina. Parece que lá os governantes que cuidam das leis estão preocupados com a sua população ou não, só querem prejudicar o presidente. Mas vamos recapitular, tá? Porque tem coisa que realmente passa batido, mas não despercebido, principalmente no Brasil. Um tempo atrás, Javier Milei foi no seu X, na sua rede social, publicou uma criptomoeda, Libra. Ah, comprem Libra. Puf, assim que ele publicou a moeda teve um pump, porque, cara, a gente tá falando de um presidente. A gente não tá falando do influencer que mora na rua da sua casa e fica tentando fazer videozinho pra ganhar alguma coisa. A gente tá falando de um presidente de todo um país, de toda uma nação. Publicou no X sobre a criptomoeda e a moeda teve um pump das pessoas comprando, porque, pô, o presidente, isso é louco, vou comprar. E logo em seguida o dump, aquele despejo na cabeça de todo mundo que comprou e a moeda foi buscar petróleo lá no fundo do oceano. Mas, como eu falei que tem coisa que passa batido, mas não despercebido, isso aconteceu no Brasil também. Não vou nem entrar na questão de que o presidente atual do Brasil nem deveria ter saído da cadeia, mas o filho do ex-presidente, que agora está na cadeia, ele postou também na sua rede social uma tal de Patriota Coin. Veja bem, não estou falando do influencer que mora na rua da sua casa e tá ali tentando ganhar a vida de alguma forma. Estou falando do filho do presidente, que era famosinho, é até hoje, blogueirinho, gosta de publicar um monte de coisa, fazer videozinho, isso e aquilo. Postou na sua rede social a Patriota Coin, vamos comprar, um monte de gente comprou e aconteceu a mesma coisa, cara. Teve um pump e um dump, um despejo na cabeça das pessoas e nunca mais se ouviu falar da moeda. Inclusive, Javier Milei até excluiu a postagem dele sobre a Libra. E provavelmente o filho do ex-presidente, que agora é um atual presidiário, também deve ter excluído. Eu não sei. E o ex-presidiário, que é o atual presidente, que nem deveria ter saído da cadeia, pelo menos ele nunca se envolveu com golpes dentro do mundo cripto, né? Os golpes dele é diferente, é nos aposentados, é caixa 2 da Petrobras, enfim. Teve o do Javier Milei, teve o do filho do ex-presidente. O do Trump, cara, eu não posso falar que o do Trump foi um golpe, tá? Por quê? O Trump lançou sua própria moeda Trump antes de assumir a presidência. Aconteceu a mesma coisa, mas na minha visão ali foi uma bolha, né? Começou a inflar. O token Trump chegou quase a $100. Eu ganhei muito dinheiro com o token Trump fazendo pool de liquidez. Depois o token derreteu, o pessoal realizando. Todo mundo estava ciente que o Trump tinha a maior parte dos tokens, porque ele não simplesmente postou algo e depois excluiu. Não, rapaziada, aqui é minha cripto, ó. Bato no peito, é minha cripto, o token Trump é meu, oficial, tá aí. A rapaziada comprou, teve gente que ganhou muito dinheiro, teve gente que perdeu, e o token Trump continua lá, tá associado a ele. Se ele resolver dar uma utilidade pro token Trump, ele tem a chance de voltar a se valorizar. Eu é que não vou comprar. Mas só pra você entender a diferença de uma coisa pra outra. É um token que ele bateu no peito, assumiu, é meu, tá aí, cara. E não teve, deixa eu excluir minha postagem aqui, vamos abafar esse caso. Então tem algumas diferenças, tá? Não tô falando que o Trump é o melhor nem o pior presidente do mundo, porque eu não moro nos Estados Unidos. Pro mercado cripto ele deveria ser positivo, foi por algum tempo, mas depois começa as pequenas manipulações que acaba dando uma prejudicada. E depois dessa longa introdução, vamos ver o que realmente diz o artigo do Javier Milei. Mas antes,
Você provavelmente gosta de tomar risco, né? De comprar a moedinha que o presidente posta. Se você gosta de arriscar, cara, eu preferia arriscar numa meme coin de pré-venda, como a Pepnode, por exemplo. Tá aí, ó, pagando atualmente 594% de APY para quem compra e deixa em stake, porque nem foi listado ainda esse token. Eu mesmo já comprei Pepnode, coloquei um dinheirinho aqui, porque pode ser que quando lançar, valorize, eu vendo, faço lucro e fico contente. Mas a minha estratégia é nunca investir mais de 5% em moeda de pré-venda, porque é um risco muito grande. Eu posso perder todo o meu dinheiro que eu colocar aqui. Os 5% do meu salário é assim, se eu ganhei 3 mil reais de salário esse mês, o máximo que eu vou comprar é 150 reais e acabou. Se eu perder 150 reais, tá tudo bem, eu posso até ficar triste, mas não vou ficar em depressão. Agora, se multiplicar por 2, 3 ou 10x, eu vou ficar muito contente, né? Então, esse é o meu pensamento quando se trata de moedas de pré-venda. Agora sim, vamos ver o artigo, o que diz. Então, é um documento que detalha como que esse presidente teria usado o cargo para promover um rug pull que gerou perdas milionárias, mas oposição admite que não há votos para impeachment. Uma comissão do Congresso da Argentina concluiu, olha só, concluiu, não é nem suspeita mais, concluiu que o presidente Javier Milei teve colaboração imprescindível em um suposto esquema de fraude cripto envolvendo a moeda meme Libra. O relatório de mais de 200 páginas afirma que a promoção do ativo por Milei foi crucial para o golpe, que gerou prejuízos milionários para mais de 114 mil investidores. E a comissão atribui responsabilidade política a Milei e a sua irmã Karina Milei. Eu também atribuo responsabilidade política porque, cara, quando você é uma influência política, mesmo que você seja um deputado, um vereador, um prefeito, você já tem uma influência muito grande na população. Imagina ser o presidente de todo um país, cara. Sua influência é muito grande, você tem que ter muita responsabilidade. Até o youtuber que está gravando vídeo para postar aqui, tem que ter responsabilidade com aquilo que ele está gravando, com aquilo que ele está falando, porque pessoas vão assistir. Imagine um presidente, né? Então aqui, o que diz a comissão do caso Libra sobre o Milei? O relatório aponta que os fatos analisados seriam compatíveis com uma suposta fraude. E a principal evidência é um post do próprio Milei no X, no dia 14 de fevereiro, no qual ele divulgou o número do contrato da Memecoin, uma informação que não era pública. Então ele postou o contrato da Memecoin, que não era uma informação pública. Para os deputados, isso fortalece a hipótese de um vínculo prévio e direto com os criadores. Agora, se no mundo cripto tudo é público, como que o contrato da Memecoin não era público? Aqui eu já... Como assim, cara? Não era público? Todo contrato de qualquer criptomoeda, você entra ali, você consegue pegar o número de contrato. Ficou meio estranho isso aqui, né? Mas tudo bem. O documento afirma que o Milei usou o cargo presidencial e a irmã facilitou o acesso dos envolvidos. E a investigação revelou 16 reuniões com os idealizadores, incluindo o americano Hayden Davis e o singapurense Julian P. E a comissão conclui, sem o tweet não haveria golpe. Sabe o que foi mais louco? Que depois ele excluiu a postagem dele. E agora que vê que teve reunião e os caramba com os criadores da parada, é bem suspeito, né? Então, a anatomia de um rug pull presidencial. O esquema da Libra seguiu o roteiro clássico de um rug pull. Primeiro, os criadores e insiders compram o token por um valor irrisório antes de qualquer anúncio, tipo menos de 1 cento de dólar. Logo em seguida, o endosso do Milei lá no X, com milhões de seguidores, gera uma onda massiva de compras, inflando artificialmente o preço de um ativo que era apenas uma shitcoin e não valeria nada. Então, no pico de valorização, os detentores iniciais venderam suas posições em massa, embolsando lucros extraordinários e provocando o colapso total do preço da moeda. Como resultado, a liquidez do projeto foi drenada, deixando a maioria dos investidores com um ativo que não vale absolutamente nada. E além disso, o relatório destaca que esse não foi um incidente isolado, citando um padrão de conduta. Isso porque em dezembro de 2024, um esquema similar foi registrado com a moeda digital KEEP, do KEEP Protocol,
também promovida por Milei e os... Caraca, isso aqui eu não sabia não, hein, mano? Essa aqui é informação nova. Eles já tinham promovido uma outra moeda, um outro golpe, caraca, com as mesmas pessoas. Aí não tem como te defender, Milei. Muita gente fala que você tá fazendo bem pra Argentina e não sei o que, mudou a economia e tal. Mas que adianta você fazer o bem de um lado e enfiar o dedo dos outros, né? Aí não vale, cara. Perde toda a credibilidade, as coisas boas que você faz, quando você faz uma merda dessa, dando golpe nas pessoas. É complicado. Para a comissão, isso demonstra uma intenção deliberada de evadir os controles institucionais. Eu concordo com essa comissão aqui, tá? Ainda mais que eu não sabia que ele já tinha feito isso com uma outra moeda, tá? Com as mesmas pessoas. Então, realmente, cara, fica muito suspeito. Os números do golpe. Lucros milionários e 114 mil vítimas. Os dados levantados pela comissão revelam a dimensão do prejuízo. 114.410 carteiras virtuais registraram perdas com o colapso da Libra. O impacto foi devastador para muitos. 498 investidores perderam mais de 100 mil dólares cada. Ai. Mano, se esses caras não usaram o gerenciamento de risco, por isso que eu sempre falo pra você, gerencia a porra do risco, pelo amor de Deus, cara. Você nunca deveria ter colocado mais de 5% do seu salário numa moeda dessa apostada pelo presidente. Quem gerencia o risco não passa por essas coisas. E ó, outros 3.144 perderam entre 10 e 100 mil dólares. E por outro lado, a investigação identificou 36 carteiras que lucraram mais de $1 milhão cada uma, reforçando a tese de que foi um golpe orquestrado com informações privilegiadas. Porém, mesmo com o congelamento de fundos do caso Libra, determinado pela Justiça no início de novembro, a análise do blockchain mostra que os operadores do esquema continuam ativos. De fato, nos últimos dias, carteiras ligadas ao projeto movimentaram o equivalente a 61,5 milhões de dólares para a rede Solana, em uma tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos. Meu irmão, depois que você tem a primeira carteira, já era. Você pode mandar para uma, para outra, vai estar sempre rastreado. Isso é a parte boa do mundo cripto, tá? Você pode não saber de quem é a carteira, mas você consegue ver para qualquer lugar que esse dinheiro está indo. E a partir do momento que esse dinheiro tentar se transformar em dinheiro real na conta bancária de alguém, ele pode sim ser rastreado. Então, o mundo cripto é assim, cara. Agora, haverá consequências para Milei? Apesar da gravidade das acusações, as consequências políticas devem ser limitadas. Além disso, o oficialismo questiona a validade do relatório. Deputados de La Libertad Avanza declararam que o documento teve apenas 14 assinaturas, que eram necessárias 15 para ser levado ao plenário. Dessa forma, o partido de Milei alega que tudo é totalmente nulo. É igualzinho o caso do Lully, né? Roubou, devolveu o dinheiro, se pronunciou pedindo desculpa. Ah não, mas o caso foi julgado no lugar errado. Vamos anular a porra toda e soltar o cara aí, soltar o presidente, deixar ele voltar a ser presidente do país. Mano, a justiça às vezes é uma piada, né, velho? Aqui, por outro lado, a oposição admite que não possui votos para avançar com o processo de impeachment do presidente. É assim, quando acontece uma coisa dessa, tipo assim, os defensores do rei vão defender até o fim, e a oposição vai fazer de tudo pra tentar lascar você mais ainda. Então tudo tem um viés, né, cara? Nada é julgado assim de forma, como posso dizer, sem um viés, sem um lado. De forma mais... esqueci a palavra. De forma mais imparcial, né? Dificilmente você vai ver algo sendo feito de forma imparcial. E a base de Milei no Congresso, fortalecida depois das eleições por meio do mandato em 10 de dezembro, pode bloquear qualquer responsabilização. A comissão encaminhou as conclusões à justiça, que centraliza dezenas de denúncias na Argentina e nos Estados Unidos, mas a investigação criminal é lenta. E após o escândalo, o Milei se defendeu dizendo que apenas divulgou e não promoveu o projeto. Alegando ter agido em caráter pessoal, ele declarou: "Por querer ajudar um argentino, levei uma bofetada." Em junho, essa visão foi corroborada pelo Gabinete Anticorrupção, que conclui que o presidente não violou leis de ética pública. Ok,
pode não ter violado uma lei. Mas não podemos dizer que isso foi algo moral, né? Foi bem imoral da parte dele, essa é a minha opinião. Ainda mais depois de saber que ele já tinha feito isso com outra cripto. Aí suja, cara. Não adianta, não tem mais o que ele dizer. Pode falar o que for. Fez 2 vezes o mesmo golpe, cara. Como que vai passar despercebido ou passar batido uma coisa dessa, né? Fica complicado. Mas e aí, você? O que você acha de tudo isso? Comenta aí pra mim saber. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos nossos canais oficiais de comunicação e o link da Pepnode, caso você queira dar uma olhadinha nessa meme coin e nunca ultrapasse os 5% do gerenciamentinho de risco, porque se esses investidores que perderam 10, 100 mil dólares aqui com a merda da meme Libra tivessem usado o gerenciamento de risco de 5%, eles não teriam perdido todo esse dinheiro. Ou então eram pessoas bilionárias, né? Imagina o cara que investe 100 mil e 100 mil é só 5% do que ele ganha por mês. Esse cara tem muito dinheiro e deve estar sorrindo até agora porque nem fez diferença para ele.